de Deus eterno, o seu Filho se nos deu, para salvar o seu povo, vida eterna concedeu. Bendito é o que vem, em nome do Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Bendito é o que vem, em nome do Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Bendito é o que vem, em nome do Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Bendito é o que vem, em nome do Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Bendito é o que vem, em nome do Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Bendito é o que vem, em nome do Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Boa noite a todos. Nós iremos dar início à nossa transmissão, nossa live, hoje, dia 12 de abril, domingo de Páscoa, e nós iremos hoje abordar esse assunto, né, a origem da Páscoa, seu significado, a sua simbologia. Iremos falar também sobre as lendas, né, do coelho, do ovo. Você está aí conectado nessa transmissão. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperte no sininho, interaja, mande aí sua pergunta, faça comentário para enriquecer. Nós iremos bater um papo hoje junto com o pastor Ricardo, e nós dois iremos dialogar, bater esse papo saudável. E ele está aqui tomando o cafezinho que ele gosta. E nós temos aqui também conosco nessa noite o nosso irmão Marcelo, que está ali nos auxiliando na nossa transmissão, no nosso áudio. Deus abençoe. Também quero agradecer ao Aécio, né, que nos deu um suporte essa semana para melhorar a nossa transmissão. E graças a Deus, hoje com certeza nossa transmissão será muito melhor do que os outros domingos. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Pastor Ricardo. Graças a Deus, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que hoje um domingo especial onde nós estaremos tratando sobre a Páscoa. E eu creio que nesse domingo você já desejou Feliz Páscoa para alguém da sua família, e qual nós sabemos que isso representa Jesus Cristo.
Então, que nessa noite o Espírito Santo ele já possa estar movendo o seu coração para entender o sacrifício que Jesus fez por mim e por você essa noite. Estaremos aqui esse momento, basicamente falando sobre a Páscoa, o que representa a Páscoa. Então, que você esteja atento para tudo que será dito, enriquecendo o nosso conhecimento através da palavra de Deus. Amém? Eu convido você nessa noite a fechar os seus olhos para que nós possamos fazer uma oração, a qual Deus vai entrar em providência da nossa vida nesse momento que estamos reunidos em uma só fé. Eu convido você, em nome de Jesus, a fechar os teus olhos onde quer que você esteja, na sua casa, sentado em pé, de frente, Senhor, para o seu celular ou para a sua TV. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos o teu nome, porque estamos maravilhados por este domingo, nós estarmos celebrando a tua Páscoa, a tua ressurreição. Pai, em nome de Jesus, que todas as famílias que estão reunidas nessa noite, no domingo de Páscoa, sejam envolvidas com o teu poder e com a tua glória. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, o qual excede todo entendimento, vá em cada casa, em cada família, e nessa noite, Senhor Deus, profetizamos em teu nome, que o teu sangue seja derramado em cada família, em cada pessoa. Passa, Senhor Deus, purificando, passa, Senhor Deus, o teu sangue curando, libertando, porque esse é o teu poder em nossas vidas. Pai, muito obrigado, porque de qualquer maneira, Senhor Deus, que estejamos, tu vem para nos perdoar e nos purificar, porque tu és Deus poderoso, através de Jesus Cristo. Então, que nessa noite, eu e você possamos estar atentos àquilo que Deus, através de Jesus Cristo, vai fazer na sua vida. Eu quero profetizar que aí onde você está, você vai ser movido através de Deus para um novo tempo. E eu creio que hoje, um domingo de Páscoa, é o domingo de ressurreição, os teus sonhos sejam renovados, a tua fé seja renovada, a tua família seja renovada, aquilo que estava perdido seja tomado de volta através do poder de Deus. E se você crê nessa oração, e se você crê nessa palavra, aí onde você está, dê um glória a Deus e aplauda ao nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pastor Marcos. Amém, pastor Ricardo. Nós confirmamos essa oração em nome de Jesus. Aleluia. Quero também mandar uma boa noite para Bianca Aston, lá na Inglaterra, filha da nossa irmã Cláudia. Seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Também mandar uma boa noite, uma paz do Senhor Jesus para o pastor Alexandre Dias, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cidade Nova, lá em Ananindeua, no Pará. O diácono Mafran Pedraça, meu primo. Esse jovem ele foi usado, pastor Ricardo, em 1998, para me convidar, e através desses convites ele me levou à igreja, e hoje nós estamos fazendo a obra de Deus, fruto do evangelismo desse jovem. Hoje ele serve a Jesus lá em Ananindeua, é primo e irmão em Cristo. Um forte abraço, meu irmão Mafran. Também para o obreiro Agiomar Santana, do mesmo ministério lá em Ananindeua. Seja bem-vindo, Deus abençoe em nome de Jesus sua vida. Nós iremos ler, o pastor Ricardo vai ler, Mateus, capítulo 26, onde registra a ceia, a última ceia do Senhor Jesus aqui nessa terra. Você vai poder acompanhar essa leitura também, vai aparecer na sua tela os versículos, e vamos juntos acompanhar essa leitura, Mateus 26, do verso 17 em diante. Aleluia, leremos. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiam-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo: que entrasse na cidade e procurasse um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em casa. Os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com eles, com os 12. E enquanto estava comendo, ele disse: digo-lhe que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer uns após os outros: com certeza não sou eu, Senhor.
Afirmou Jesus: aquele que come comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que traiu o Filho do Homem. Melhor seria não haver nascido. Então, Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graça e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tome e coma, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graça e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança que é derramada em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhe digo que de agora em diante não beberei deste fruto da vinde até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Aleluia. Então, essa é a leitura do Evangelho de Mateus, né? A última ceia do Senhor Jesus aqui na terra com seus discípulos. E interessante notar que Jesus celebrou ele mesmo, né, como liderança no seu ministério, apenas 3 ceias, pastor Ricardo, aqui na terra. Porque o ministério dele durou 3 anos. Sim. E na primeira ceia, o que aconteceu, o evento que marcou esse ano foi que ele entra no templo e ele coloca para correr os cambistas, as pessoas que estavam comercializando para benefício próprio, né, no templo do Senhor, no templo de Jerusalém. E no segundo ano que marcou foi no Evangelho de João, no capítulo 6, ele registra que ali ele faz a multiplicação dos pães e peixes. E essa leitura que o senhor acabou de fazer, ela é a última ceia, onde fica registrado Jesus ali, ele explica para os discípulos, na realidade, essa ceia aqui, aconteceu algo diferente de todas as demais. Ali nessa sala, aqui nessa casa onde aconteceu a Páscoa, a última, que na realidade os discípulos perguntam para Jesus: onde é que tu queres que a gente faça, né? E ele diz: olha, vai e vocês vão encontrar um homem carregando água, né, com um cântaro. Isso daí era algo incomum na época de Jesus, porque esse trabalho de carregar água era de mulher na época, era comum, era costume da época. Então, eles viram um homem, e aí, onde esse homem entrasse, eles deviam entrar e perguntar para o dono daquela casa onde é que estava o espaço, né, o local mobiliado onde eles deveriam fazer a refeição da ceia, da Páscoa. E ali acontece algo diferente de todas as outras. Então, naquele lugar tinham 13 judeus. Todos eram judeus. E os judeus, desde criança, eles participam de ceia. Então, ali eles explicavam como funcionava, né, cada elemento, por quê. Nós vamos já ler mais para frente. Por que era feito aquela festa ali, aquela celebração, era uma das mais importantes, né? Na realidade, os judeus eles tinham 7 festas que eles comemoravam, e a Páscoa era foi uma das primeiras a serem estabelecidas, né? E ali nessa noite, Jesus fala algo que pela primeira vez os discípulos escutam. Porque quando ele vai celebrar a ceia, ele pede lá em Êxodo, conforme o senhor comentou comigo aqui antes de a transmissão iniciar, que eles tinham que pegar um cordeiro de 1 ano sem defeito, né? E ali eles tinham que matar, pegar o sangue, passar nos umbrais e comer as ervas amargas, e ali também o pão sem fermento tinha que ter. Então, eles explicavam tudo aquilo ali. As ervas amargas era para eles não esquecerem do tempo que eles viveram de cativeiro, lá, né, os 400 anos no Egito. O pão sem fermento também é a mesma coisa. E era explicado isso, a dificuldade que eles viveram. Mas nessa última ceia aqui, Jesus fala algo que eles nunca tinham ouvido. O que é que ele fala? Quando ele pega o pão e ele pega o vinho, agora faz uma grande revelação, que é a primeira vez os discípulos estão ouvindo, que é: esse pão é o meu corpo, a primeira vez, e o vinho é o meu sangue. E ali talvez os discípulos devem ter ficado assim meio que
perplexos, atônitos, né? Surpresos. Surpresos, olhando um para o outro, né? E meio sem entender. E ali Jesus revela para eles que ele era o Cordeiro de Deus e que ele não iria voltar, né, a tomar participar daquela festa ali, daquela refeição, até que ele viesse no reino dele. E aí depois que termina ele sai e canta um hino, né, pastor? O interessante é que ele já foi revelado no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 29, quando João Batista, no caso, ele se refere a Jesus como Cordeiro. Ele diz, olha, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os discípulos, apesar de ter ouvido naquela época, não entenderam. Não. Então, nós também, muitas das vezes, não entendemos quando falamos de Páscoa, falamos de Cordeiro. E esse Cordeiro, hoje, qual nós estamos falando, Jesus Cristo, para nós tem que ser comido todo dia. E como, pastor, eu vou comer esse Cordeiro todo dia? Compartilhando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, tendo momento com Deus através da leitura, da oração, do jejum, para que possamos viver esse Cordeiro que nos apresentou a Deus. Porque nós estávamos, o quê? Distante de Deus. Como nós podemos ver e como nós comentamos aqui sobre Êxodo, capítulo 12, interessante que quando nós olhamos para esse capítulo 12 de Êxodo, ele vem trazer uma praga, a qual Deus determinou a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos, mas da mesma forma ele vem trazer uma libertação. Foi necessário um sacrifício? Foi. Muitas vidas foram tiradas? Foi. Mas também foi um marco na história para que houvesse uma libertação para o povo de Deus adorar verdadeiramente. E aí foi representado com um cordeiro, um animal, o qual foi sacrificado, foi assado, foi comido, onde o sangue foi colocado nas ombreiras da porta. E agora aqui no capítulo 26 de Mateus nós não vemos isso. Nós vemos algo diferente, uma história nova, onde o Marco vai viver para todo sempre da nossa vida. E que ele mostra que aqui é meu pão, que é o meu corpo, sim, e aqui é o cálice, que é o meu sangue, que é derramado por vós. E fazer isso, ele diz, em memória de mim todos os tempos. Então podemos ver que essa instrução da Páscoa, ao qual Jesus deixa por discípulos, é para a eternidade. Não é somente um cordeiro, mas sim o verdadeiro pão que veio do céu. Então, é maravilhoso quando nós temos a oportunidade de se aprofundar mais dentro da palavra Páscoa, porque é passagem, é passar por cima. E foi necessário que aconteceu isso. E quando nós lemos em Êxodo, nesse capítulo 12, lá embaixo, ele vem nos explicando que o anjo da morte vai passar por cima, para que não acontecesse nada para aquele povo escolhido por Deus. Era necessário que eles passassem o sangue do cordeiro nas ombreiras das suas portas. E o que aconteceria? A morte não ia alcançar. Mas eu sei que eu e você somos mortais, vamos morrer, até para que possamos entrar na eternidade, porque para mim, para você entrar na eternidade, precisamos morrer. Mas morrendo com Cristo, nós vamos felizes. Então, que essa palavra Páscoa, ela não seja só um símbolo de um ovo de chocolate, não seja um símbolo de uma confraternização de bens, como chocolate ou uma caixa de chocolate, mas o compartilhar de Jesus Cristo. Eu quero perguntar de você que está em casa, você já compartilhou Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual com a sua família? Você já apresentou ele hoje como o Salvador? E é interessante que, no decorrer dos tempos, qual Jesus vem na nossa vida, precisamos aprender que ele nunca vai mudar. Sempre ele vai ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor Marcos. Glória a Deus. Mandar aqui um oi aqui pro Gleidson Lira, né? Boa noite, meu irmão. Tá nos acompanhando. A Raeli, a família da Rosinha, a sua esposa, a pastora Silvana, está lá. Boa noite aí, pastora Silvana. Isso. A todos aí da minha família, Daniel, né? Júnior, tenham todos uma boa noite. Fique ligado conosco. Manda um alô pro Júnior, o Júnior fica assistindo. Aí, Júnior, um abraço, meu filho. A Raquel, junto lá com o Samuel, estão acompanhando, né? O Anderson e a Ida.
a minha prima Ida Carla, lá no bairro da Raiz. Boa noite. Lidiane e Eberson acompanhando. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui falando sobre a Páscoa, né? E a Páscoa ela foi inaugurada em Êxodo 12. Cerca de 3.500 anos atrás, porque mais ou menos o período ali onde aconteceu esse evento foi algo em torno de 1.500, 1.400 anos antes de Jesus, já que nós estamos no ano 2000, então cerca de 3.500 anos atrás. E em que momento aconteceu isso aí? Os judeus estavam sendo escravos no Egito, né? E Deus manda Moisés ir lá no Egito para libertar o povo dele, falar com Faraó. E Moisés, a princípio, ficou temeroso, não queria ir, porque ele não falava bem. Enfim, que Faraó era muito poderoso. O Egito praticamente governava o mundo naquela época. Mas Moisés foi e começou a fazer alguns sinais, alguns milagres, algumas maravilhas. Mas Faraó, coração endurecido, e Deus começou a realizar as pragas, 10 pragas. E Faraó não liberava o povo. E aí Deus disse que a última praga seria a morte dos primogênitos. Então Deus falou para Moisés ir lá com Faraó, avisá-lo que se ele não liberasse o povo, iria morrer o filho mais velho de cada família. Interessante, pastor Ricardo, que, pelo menos ao meu conhecimento, na nossa geração, essa é a primeira vez na história que nós estamos passando um domingo de Páscoa dentro das casas, exatamente igual a 3.000 anos, mais de 3.500 anos atrás. É verdade. Porque Deus falou para Moisés assim, olha, manda todo mundo ir para suas casas. E hoje nós estamos, né, na quarentena. Nós estamos, né, vivendo uma pandemia do coronavírus. Olha que coisa interessante. Por conta também de uma praga. Sim. No caso, né, de um vírus. Nós estamos trancafiados. Só que, na realidade, não bastava estar dentro de casa. Porque o texto diz que Deus fala para Moisés dizer que eles deveriam pegar esse cordeiro de 1 ano sem defeito, que já era uma figura de Jesus, deveriam matar esse cordeiro, né, imolar, pegar o sangue dele e passar nas laterais e em cima da porta, né, nos umbrais, para que quando o anjo da morte passasse por cima, aí vem a palavra hebraica, passar em hebraico, significando passar por cima. Quando esse anjo da morte passasse por cima, ele iria ver o sangue do cordeiro sem defeito e ele não iria matar aquelas pessoas. Então, hoje nós estamos nas nossas casas, também é Páscoa, e você que já creu em Jesus, você que já entregou sua vida para Ele e está vivendo de acordo com a vontade dEle, o anjo da morte, ou seja, o coronavírus hoje, trazendo para os nossos dias, pastor Ricardo, o anjo da morte hoje é o coronavírus, tem matado bastante pessoas, mas se você está com o sangue de Jesus passado simbolicamente na sua casa, na sua porta, que é a sua vida, o anjo da morte vai passar direto. Nós repreendemos em nome de Jesus, caia por terra e praga alguma chegará à tua casa, meu filho. Creia, receba essa palavra. Diga amém aí. Diga amém. Glorifique a Deus. Glória a Deus, né? Então, o anjo da morte passou. Pastor Ricardo, olha só que coisa interessante. Na casa dos judeus, teria que pegar esse cordeiro. Se a família fosse muito pequena, ou seja, e a carne fosse muito, ou seja, não podia sobrar. Então, o que Deus falou para Moisés? Fale para essa família convidar o vizinho para compartilhar a carne do cordeiro. Ou seja, ele estava dizendo ali que nós devemos compartilhar Jesus com os nossos vizinhos, com os nossos familiares. Todos deveriam comer. A carne não podia ser cozida, tinha que ser assada. Ou seja, era um churrasco que ia acontecer na casa dos judeus. Churrasco na casa dos judeus, festa, celebração. E na casa dos egípcios, morte. O que isso quer dizer? Que aqueles que estão com Jesus não irão morrer, irão estar festejando. E aqueles que não fazem parte do povo de Deus irão estar chorando, irão estar
de luto. Lamentando. Então imagina só a quantidade de casas que estavam chorando por conta que o seu filho, a Bíblia diz que desde o filho mais velho de Faraó, ou seja, o príncipe, o herdeiro do trono, morreu. Então numa casa estava tendo choro, em outra casa estava tendo festa, churrasco. Então, meu irmão, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O povo sofreu durante 400 anos de cativeiro, sendo humilhado, sendo perseguido, açoitado. Mas aí Deus envia Moisés para libertar o povo. E ali, naquele momento, em Êxodo 12, se estabelece a Páscoa. E naquele momento, quando o faraó viu que todos os filhos primogênitos do Egito haviam morrido, aí ele não aguentou mais, ele liberou o povo. Não só liberou, como deu também bênçãos, presentes, ouro, prata. Eles saíram com riquezas. Olha como é que é coisa linda, né? Fantástico isso aí. E ali se estabeleceu-se a Páscoa, e Deus falou que aquilo seria por estatuto perpétuo por todas as gerações. Então, já se passaram 3.500 anos e até hoje, nós, como povo de Deus, nós celebramos a Páscoa para lembrar que um dia, eu e o senhor, pastor, nós éramos escravos lá no Egito, que simboliza o mundão, e nós estávamos sob o domínio de Faraó, que simboliza Satanás, o diabo. E aí Deus enviou Jesus para nos libertar, e hoje nós celebramos e comemoramos isso, trazendo para os dias de hoje também para o cristianismo. Jesus é o Cordeiro de Deus, morreu para nos libertar do pecado, para pagar nossas dívidas, e nós assim herdamos a salvação e a vida eterna. Então a Páscoa ela é símbolo de libertação, livramento, salvação e ressurreição, porque o nosso Salvador vive. Aleluia. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E assim como o nosso Redentor vive e ressuscitou, um dia eu e você iremos morrer. Mas se você já creu em Jesus, a Bíblia diz em João 11, 25, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É uma promessa. Então nós celebramos todos os meses na nossa igreja, né? Lá na IBC a gente celebra a ceia, onde nós lembramos, e é um momento de muita gratidão, porque Jesus, quando ele morre na cruz, ele morre para perdoar e pagar os nossos pecados. Então, uma dívida que nós não tínhamos como pagar, mas Jesus nos dá esse presente maravilhoso. É verdade. E também, dentro do que nós estamos falando, aqui, quando o senhor falou sobre comer o cordeiro, que está em Êxodo capítulo 12, versículo 4, ele diz, se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Isso é muito legal para que hoje nós possamos entender que, muitas das vezes, nós descartamos o nosso vizinho. Nós não queremos criar um relacionamento com o nosso vizinho, quando a Bíblia, já lá no princípio, nos ensina que temos que ter um bom relacionamento para que possamos enviar o Cordeiro, para que ele também possa compartilhar. E ele vem trazendo o entendimento que, ainda que eu não consiga comer um cordeiro só, eu não vou desperdiçar. Eu vou compartilhar. E o projeto de Jesus Cristo na Terra sempre foi compartilhar, né? Ele sempre compartilhou a sua presença, a sua cura. E quando falamos de Páscoa, falamos de amor, né? Que vem de Deus, porque Deus é amor, e falamos de Jesus Cristo, que nos amou e nos entregou, se entregou como cordeiro, e fala também de compartilhar. E hoje, você que está em casa, você compartilhou algo com seu vizinho? Você foi com seu vizinho e falou algo que trouxe alegria para o seu coração? Porque nesse momento, o qual estamos vivendo de pandemia, onde as pessoas elas estão se retraindo, elas estão se isolando para que não venha se contaminar, e muitas das vezes é até difícil, pastor Marco, nós irmos visitar uma pessoa que não venha. Por que não? Porque essa pandemia aí pode passar para a minha família, fique aí 1 metro de distância. Mas nós temos que entender que nós e todos aqueles que creem em Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, já estamos limpos, curados.
Então precisamos entender que nós somos instrumentos de levar esse cordeiro para as outras famílias, para que elas possam também compartilhar. E aqui diz que cada um tem que comer o bastante. Então, esse comer o bastante, eu creio que o cordeiro hoje, para mim e para você, pastor Marco, é a palavra de Deus. Então, será que eu e você já levamos a palavra de Deus, que é o cordeiro, para um vizinho, para ele comer? Será que nós já chegamos numa casa e diz, querido, meu amigo, meu vizinho, eu queria hoje ler uma palavra, muitas das vezes não, porque eu e você às vezes nos sentimos constrangidos. Será que o vizinho vai aceitar? Mas nos tempos que estamos hoje, todo mundo quer uma palavra, pastor, quer uma palavra de Deus. Então, que hoje, através dessa palavra sobre Páscoa, que representa Jesus Cristo, através do Cordeiro de Deus, amanhã possamos ir até um vizinho, pastor Marco, e levar algo que ele esteja precisando de palavra, porque a palavra ela constrói um caráter, ela constrói também uma alma pura. Então, quando Moisés ele trouxe essa palavra, a qual Deus determinou para a vida dele, dizendo que aquele que tem uma família pequena compartilhe com seu vizinho, hoje Jesus diz assim, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que viver esse evangelho, viver o evangelho de Jesus, transmitindo aquilo que João Batista viu quando olhou Jesus, disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pastor Marco. Glória a Deus, né? Também a Páscoa, na realidade, né, que é a ressurreição de Jesus ali, Jesus na sexta-feira da Paixão, agora, né? Os judeus, pastor Ricardo, eles seguem um calendário lunar. Porque todas as 7 festas, elas acontecem nos 7 meses, lua cheia, lua minguante, os períodos da lua. E nós, né, o mundo praticamente inteiro segue o calendário solar, que foi, né, instituído pelo Gregório, a gente chama de calendário gregoriano. Então, o dia 14, porque Deus estabeleceu o dia e o mês, né, o mês de Nissan, dia 14. Seria o dia da Páscoa. Então, os judeus comemoraram agora, dia 8 de abril, no calendário deles, caiu dia 14 do mês de Nissan, onde eles comemoram lá a Páscoa, da forma como foi estabelecida aqui por Moisés, em Êxodo 12. E, para eles, no calendário deles, hoje, esse ano é o ano 5.780, porque, no caso, para eles, eles não consideram Jesus, né, o Messias, eles não consideram Jesus o Salvador. Então, os judeus eles permanecem comemorando a Páscoa da mesma forma, matando o cordeiro, fazendo churrasco, comendo as ervas amargas, o pão sem fermento. Também eu quero mandar aqui um oi lá para a família do irmão Francisco, a Tailane mandou aqui um oi, a família do irmão Heriberto, aí, a sua esposa Jane. Então, todo mundo aqui conectados, ligadinho na transmissão. Se você tiver alguma pergunta, ou se você quiser fazer algum comentário para enriquecer, né, essa palavra que nós estamos compartilhando sobre a Páscoa, o simbolismo, a importância, você mande aqui no chat mesmo do YouTube, ou pode ser no meu WhatsApp, no privado, que a gente vai ler aqui e vai compartilhar para todos poderem ouvir aquilo que você está compartilhando. A Mirtes, né? A Mirtes, como eu já falei, é a minha segunda mãe lá do município de Humaitá, no Amazonas. Está ligada aí, assistindo, né? Ela colocou amém, Cristo ressuscitado. Com certeza o meu pai também está assistindo junto com ela, que ele mora em Humaitá. E nós estamos aqui juntos. Pastor, queria também trazer aqui uma palavrinha sobre o pão que deveria ser sem fermento. Então, não sei se as pessoas aí de casa sabem, mas o fermento na Bíblia, ele simboliza o pecado. Então, quando ele pede que deveria se comer durante os 7 dias após a Páscoa, que seria o dia 14, então do dia 15 até o dia 21 do mês de Nissan, lá no calendário dos judeus, deveriam comer o pão sem fermento. Na época, para os judeus, o pão sem fermento, como eu falei, era para eles lembrarem das dificuldades que eles comiam, a comida não era boa. Também lá diz que eles tinham que comer com cinto atado, cajado na mão, ou seja, em ponto de saída. Então, na realidade, na época, lá eles comiam a ceia em pé. Já nos tempos de Jesus, eles
faziam as ceias no chão, sem mesa, né, numa forma ali de humilhação, porque escravo não tinha as coisas em casa, era muito difícil. E aí Deus pediu que eles fizessem isso todos os anos, ano após ano, para eles lembrarem, para o povo lembrar de onde eles tinham saído e para onde eles estavam indo. Então, da mesma forma, eu e você, nós saímos do mundo do tremendal de lama, do lodo, do buraco. Deus nos resgatou de lá e está nos conduzindo para Canaã celestial, que é a Nova Jerusalém. Um lugar onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá morte, não haverá intriga, violência. É um lugar onde será totalmente um lugar de paz, de amor, onde a presença de Deus será total. Então, isso é fantástico. E aí, o pão sem fermento é para lembrar que também a gente precisa fazer uma análise, porque lá ele dizia, lá em Êxodo 12, ele fala que eles deveriam tirar tudo que tinha fermento da casa. Não podiam comer nada com fermento e tinham que tirar tudo de dentro de casa que, porventura, pudesse ter fermento. Trazendo isso para a aplicação, era um dia onde eles teriam que fazer uma análise, tirar o fermento que simboliza o pecado. Então, tem que fazer uma autoanálise, conforme o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, que cada um examine-se a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, do vinho. Então, é um momento onde a gente faz uma análise. Para que isso? Para ver se a gente está com uma vida de santidade. Então, ali o pão sem fermento é um período de 7 dias onde eles precisavam, por isso também que os nossos irmãos católicos, eles têm essa semana como uma semana santa, onde, no caso, né, na tradição católica, eles não comem carne, né? A maioria dos católicos, é uma tradição. A Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina é que eles teriam que ficar, os judeus, 7 dias sem comer nada que tivesse fermento. Aí os católicos adotam essa Semana Santa. Para os judeus também é uma Semana Santa, uma semana onde eles estão se humilhando, lembrando do que Deus fez. E nós, como filho de Deus, também temos que usar esse período de fazer essa autoanálise, essa autorreflexão, tirar todo o fermento da nossa vida. Porque Paulo disse, se a gente vai ler esse texto, eu acho que está ali na agulha, na tela vai aparecer para você aí, 1 Coríntios, capítulo 5. Pastor Ricardo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo do 6 ao 8. Vamos ler aí, você que está ligadinho, acompanhando. 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 6 ao 8. Olha o que está escrito aí. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Olha, o apóstolo Paulo, relembrando também, né, tirando lá de Êxodo, a orientação dada por Deus, que nós deveríamos celebrar, né, a Páscoa, o Cordeiro Pascal, ou seja, o Cordeiro da Páscoa, que é Jesus, não mais com o velho fermento, mas com os pães da sinceridade, pastor. Então, é um período que nós devemos fazer essa análise. Meu irmão, não sei, eu não estou aqui para tacar pedra, para colocar peso, não para julgar, não é para condenar, mas é para fazer você e também a gente que está aqui, o pastor Ricardo, para a gente também analisar, o Marcelo também está aqui conosco, para a gente pensar e analisar. O que tem de fermento da nossa vida que a gente precisa eliminar, tirar da nossa casa, que é a nossa vida? Pornografia? Às vezes, pastor, a gente critica o homossexual, lá em Romanos 1, fala que os homens deixaram a sua natureza natural de relações de homem com mulher, e aí se tornou ter uma relação homem com homem, mulher com mulher, e ali pervertendo, né, a natureza de Deus, no capítulo 1. Mas no 2, Deus fala assim, quem é tu que julgas o teu servo alheio? Porque quando tu julgas o outro, tu te condena a ti mesmo, porque tu pratica
as mesmas coisas e às vezes coisas até piores. Então a gente gosta de criticar, por exemplo, o dependente químico que fuma lá a droga, o baseado dele, mas às vezes a gente sai de um culto e vai acessar, né, conteúdos, a meninada aí que não é casada ainda, vai se prostituir, vai se beijar, se agarrando. Tem menino que namora, pastor Ricardo, jovem aí, que ele diz que quando ele está namorando, beijando a namoradinha dele, ele fica pensando no Salmo 23. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Não, ele não tem pensamento impuro, não. Aí ele está lá, né, na igreja, todo santinho, do lado da namoradinha dele, pegando na mão, glória a Deus, aleluia, lê a Bíblia, canta louvor, chora, ceia. Mas quando acaba a ceia, o que ele vai fazer? Isso aí é o fermento velho da maldade e da perversidade. E esse período aqui, hoje, domingo de Páscoa, da ressurreição, é um período para a gente analisar, né? O que a gente precisa consertar na nossa vida, abandonar o pecado. O senhor sabia que tem muita gente que está se enganando nos nossos dias? Muitas pessoas estão se enganando. Porque elas acham assim, o evangelho da graça, das boas novas, evangelho do perdão, do amor. Deus é amor, Deus é perdão. Mas também a gente não pode esquecer que ele é justiça, né, pastor? Ele é justiça. Então ele diz assim, que se a gente está em Cristo, a gente é uma nova criatura. A gente leu agora aqui em 1 Coríntios 5, inclusive esse mesmo capítulo, daqui a pouco, né, ele vai falar isso. Ou seja, ele está dizendo, não celebremos mais com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, mas que a gente faça com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Então, também esse período é um período que a gente precisa refletir, um período de autoanálise, para que a gente possa participar, celebrar esta ceia, este memorial que Jesus pediu que a gente fizesse isso até que ele voltasse. Na realidade, nós cremos que na volta de Jesus, nós iremos participar, a Bíblia fala das bodas do Cordeiro. Quando ele vier buscar a sua igreja, nós iremos participar de uma ceia onde nós seremos servidos pelo próprio Cristo. Assim é a nossa fé, assim que a gente almeja. Mas a gente precisa estar vigiando, a gente precisa estar abandonando a natureza humana. As pessoas dizem que quem está em Cristo experimenta a liberdade. Só que quando a gente pergunta para as pessoas qual é o conceito de liberdade, elas dizem, liberdade é você poder fazer tudo aquilo que você quer. Tremendo engano. Liberdade não é você poder fazer tudo o que você quer. Liberdade é você controlar os seus impulsos e só fazer aquilo que agrada a Deus. Porque a Bíblia fala assim, que quem é escravo do pecado, quem comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, quando eu quero fazer aquilo que eu tenho um desejo, normalmente os nossos desejos não agradam a Deus. É verdade. Então, quando a Bíblia fala que aquela pessoa que comete, que satisfaz o desejo, ela está sendo escrava do pecado. E quando eu não satisfaço o meu desejo, eu não estou sendo escravo, eu estou sendo livre. Então, no conceito bíblico, liberdade é o oposto do conceito que o mundo estabelece. Para o mundo, liberdade é poder fazer tudo o que eu tenho vontade. No conceito da Bíblia, é eu fazer somente aquilo que agrada a Deus. Aí eu sou livre, eu sou liberto. Por isso que a gente vê, pastor, porque muitas pessoas continuam com um pensamento pagão. Com a mentalidade. Com a mentalidade. Aí, tem evangélico hoje, que ele vive do jeitinho de uma pessoa que nem crê em Deus. Ele se prostitui, ele se amiga, diz que não tem problema, ele vai para a casa da namorada e tem relações sexuais com ela. Ele bebe. E aí ele diz assim, não, a Bíblia diz que só não é para se embriagar. Mas aí daqui a pouco ele está chapadão, mas ele diz assim, não, meu irmão, eu não estou aqui me embriagando, eu estou na minha casa, como se a Bíblia dissesse, pode se embriagar trancado em casa, só não pode fazer para os outros ver. E aí a gente vê as pessoas totalmente fora do foco. Então esse período é um período para a gente fazer essas análises. Por exemplo, se eu me converti, significa que eu mudei de pensamento. Agora, se eu já me converti há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e eu continuo fazendo as mesmas coisas,
Na realidade, eu não me converti. Porque a Bíblia diz que quando alguém está em Cristo, Nova criatura é. as coisas já velhas passaram, já passaram. tudo E se fez novo. tudo se fez novo. Tudo, meu irmão, você que está assistindo, é tudo, inclusive o pecado. Se lá atrás eu tinha problema de prostituição, hoje eu não tenho mais. Hoje talvez a minha briga é com outra coisa. Agora, se tu tá 10 anos, 5 anos, 20 anos brigando com... Ou seja, nem o pecado mudou, pastor. Continua. A gente precisa fazer essa análise. Esse período de Pecado paz rotineiro, né? é de estimação. É. De estimação. Você cuida dele ali. Não quer nem trocar. Não quer abandonar. Não quer abandonar. E aí a gente precisa rever isso. E pastor, Pode falar, interessante dentro daqui que a gente leu aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que ele vem falando sobre o fermento, né, que ele vem trazendo aí o entendimento que há um fermento que nos prejudica, né, um fermento qual nos distancia de Deus. E Jesus, quando ele foi para certo lugar com seus discípulos, ele disse, cuidado com o fermento dos fariseus. Porque o fermento, os discípulos ainda não entendiam o que significava na época, e aí eles pensavam que relacionava ao pão. Mas era a tradição que eles viviam, a maneira que eles viviam, de conhecer, mas não viver. Uhum. E hoje nós temos muitas pessoas que conhecem a Bíblia, que conhecem versículos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e continua fazendo coisa errada. Outra coisa que eles falam também, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, e por eles ter essa mentalidade pequena e errônea, não mudou, não teve a metanoia, não teve a transformação, ainda está com fermento velho na mente, eles acham, não, mas não tem condenação porque eu estou com Cristo. Eles acham que estão com Cristo porque vão para a igreja, porque dão o dízimo. E, na verdade, eles estão distantes, porque não praticam as coisas verdadeiras. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com o que nós achamos que é certo, porque o que é certo é aquilo que Deus nos ordenou para que eu e você cumpra. Então, o fermento hoje, ele vive diariamente como a passagem do trigo e do joio. Isso. Como nós estamos na igreja e diante de muitos, tem o trigo e tem o joio. E quem nós somos? Muitas das vezes, sempre nós queremos ser a parte boa, pastor. Quem que tu é, pastor Ricardo? Eu sou o trigo. Você é o trigo, mas aí Pedro também era trigo e o diabo queria o quê? Peneirar a vida dele. E quantas das vezes eu também sou trigo e estou sendo peneirado. Porque as minhas atitudes não é de uma pessoa boa ou de um homem de Deus que se diz ser trigo, mas é um joio. E Deus, através de Jesus Cristo, nessa palavra, diz, olha, não vamos mexer com o joio, não vamos deixar os dois crescer juntos. Sabe por quê? Porque eu tenho para mim que dentro dessa parábola, pastor, nessa caminhada há uma grande possibilidade do joio se transformar em trigo, porque o poder de Deus é incomparável. E há também uma grande possibilidade do trigo se transformar em joio. Então, hoje, quando nós falamos em Páscoa, em Cordeiro, é somente ele, segundo o que a Bíblia diz, que tira o pecado do mundo. Somente ele, eu, pastor, o senhor, pastor, o Marcelo que está aqui conosco, não temos esse poder. Somente Deus, através da vida de Jesus Cristo. Porque hoje nós podemos nos denominar santo e salvo. Uhum. Mas quando chegamos diante de Jesus para mostrar nossas mãos, ele pode dizer, aparta-te de mim. É verdade. Então, dentro do que nós estamos vendo e estudando sobre a Páscoa, essa parte do fermento ela tem que ser analisada. Muito. Qual é o fermento? Como o senhor falou que eles tiravam todos os fermentos... Tudo de dentro da casa. De dentro de casa. E qual é o fermento que ainda está na tua casa? Qual é o fermento que ainda está na minha casa? Que representa o pecado, que representa o mundo. A Páscoa não é somente comer o cordeiro hoje representado vivo, imaculado por Jesus Cristo. É também tirar as coisas que nos separam dele. Sim. Ver que ainda na minha casa há algo de fermento que não agrada a Deus. Porque essa tradição não existe, nós não vivemos por tradição, mas por memorial. Então, a Páscoa, no nosso momento qual nós vivemos, é um memorial de Jesus Cristo, dizendo, eu vou voltar, e vocês vão cear comigo, e nós vamos compartilhar uma nova ceia.
juntos, sem mácula, sem pecado, sem dor. Sim. Mas se nessa volta tiver fermento, o fermento é para tirar e não para acrescentar. Sabemos que o fermento, em algumas coisas, ele é boa. Se você botar um fermento no bolo, ele cresce e aí se torna um bolo bonito. Né? Mas faz um bolo sem fermento, ele fica pequeno. Ele fica achatado. Solado. Mas nós temos que entender que esse fermento espiritual de maldade tem que sair da nossa vida. E nós temos que estar adquirindo o pão que veio do céu, o pão asmo. Sem fermento, o pão que vem nos purificar a cada dia, pastor. Glória a Deus. Mandar aqui um oi para minha prima Elisângela, minha tia Ilma, a minha mãe, a Salustiana, tá ligada aí assistindo, mandou aqui um oi. O Paulo Maurício, meu amigo Paulão. Obrigado, Paulão, pelo carinho, meu irmão. Ele colocou: boa noite, pastor, que esse culto de hoje à noite seja luz e paz e muito amor. Assim, Deus abençoe a sua vida, seu Paulo. O Evaldo fez uma pergunta aqui, pastor. Ricardo, ele colocou: Ricardo, para ti essa pergunta. Qual o seu livro da Bíblia favorito? O dele aqui é Atos. O livro que ele gosta é Atos. O pastor vai pensar aí na resposta. Deixa eu dar aqui mais uns boa noite aqui para quem... O Wendes e a Soraya também estão ligados com a gente. Deus abençoe. A Marinês, olha, Marinês, a mãe do Maurício, a esposa do meu amigo Francimar. Sejam bem-vindos, Deus abençoe, estão acompanhando aqui. Vocês podem mandar pergunta, viu? Fique à vontade, mande comentário, manda boa noite. O Erlan, esposo da Rosa, tá ligado aí. Rapaz, domingo passado eu vi uma foto deles, eles assistem tudo deitados. Eles deitam no chão e ficam assistindo de barriga para cima aí, assistindo a nossa transmissão. Deus abençoe a família do Erlan e da Rosa. O Almir Lopes está conectado, né? Rosana Rocha está aqui, boa noite, seja bem-vindo, Deus abençoe. A mamãe quer um alô, a mamãe é a Salustiana, a Saluca. Mas acorde, não deixa ela dormir não, rapaz. Ela dorme na hora do culto, olha. Ainda mais assistindo televisão aí. Deixa eu ver mais aqui quem está ligadinho. Pastor, se eu quiser falar o livro para o Evaldo aí. Evaldo, meu querido, é o livro que eu mais gosto, apesar de tudo na Bíblia ser muito edificante, mas eu gosto muito de Mateus. O livro de Mateus, os evangelhos todos, eu continuo lendo e relendo, é onde eu sinto que é a base de todo aquele que se converte logo. E como eu gosto, eu sempre indico as pessoas lerem Mateus, Marcos, Lucas e João, onde você vai ficar mais estruturado. E já que tu me perguntou qual é o livro que eu mais gosto, que é Mateus, o versículo e o capítulo que eu mais gosto é o capítulo 6 e o versículo 33. Esse é um que eu gosto muito, né? Esse aí busca primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E quando eu falo isso, eu não estou falando de material, se bem que quando ele falou isso, ele estava falando na parte de cima, que ele não ia deixar faltar vestimenta, alimento, mas eu tomo isso dizendo que todas as coisas não serão tiradas da minha vida, porque nós temos promessa, né? Amém, e Deus, meu irmão. ele sempre dá além do que pensamos. Então, tá aí, ó, a resposta é esse aí. Glória Mateus a Deus. 6,33 e o Evangelho de Mateus. Rapaz, ele não respondeu só o livro, ainda deu foi o capítulo e o versículo. Meu irmão, pensa como é brincadeira. Lene Silva, minha irmã, seja bem-vinda. Altemir Costa, olha, esse aí é um irmão das antigas, meu irmão. A gente conversava até às 3 da manhã, na nossa juventude, jogamos muito futebol junto. Homem de Deus, conhece a palavra. Quem mais está aqui? A Tailane fez uma pergunta. Tailane, filha do Francisco. A pergunta dela é: pastor, as ervas amargas que os judeus comiam simbolizava também a trajetória sofrida de Cristo até a cruz? Ou era só a escravidão no Egito? Olha a pergunta dela, rapaz. Essa menina é muito boa. Pergunta profunda. Tá aí, as duas coisas. Para os judeus não esquecerem de onde eles vieram, vida sofrida, não comiam o que eles queriam, uma comida não era uma comida gostosa, né? Comida de escravo é comida de sobra, é resto. E também para lembrar, obviamente, o sacrifício de Cristo ali, a trajetória realmente sofrida deles. Nós hoje celebramos a Páscoa apenas com o pão e com o vinho, como Jesus fez ali, como Paulo coloca ali em 1 Coríntios 11, e a gente celebra lembrando que o corpo dele foi entregue em nosso favor, e o sangue foi derramado, que é o sangue da nova aliança. A nova aliança
em Jesus. Elizabeth Correia, glória a Deus, minha irmã. Um forte abraço, Deus abençoe. É a bispa, é? É a bispa. É a bispa, meu irmão. Olha, Boa noite, olha aqui o bispa. seu filho aqui, minha irmã. Deus abençoe. Nós estamos num bate-papo. Se a senhora quiser acrescentar aqui, meu irmão, nosso bate-papo, fique à vontade. Mande mensagem. Deixa eu ver mais alguém aqui. Paulo Vasconcelos. Olha o Paulo lá, o Paulo Eusébio, a irmã Eliana, lá da Igreja Batista 14 de dezembro. Esse irmão aí é um apoiador nosso. Quando a gente precisa de transporte, é com ele. Aleluia. Tem uma van de 16 lugares, mas quando eu pego ela, eu coloco 30 meninos dentro. Aí ele reclama. Meu irmão, Deus abençoe e faça você prosperar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rosana é forte, né, Rosana? Da Carla, Lene. Junho Santos, glória a Deus, pastor. Palavra abençoada. Isso aqui é o Junhão, Marcelo? Junho Santos aqui no chat do YouTube. Será que é o pastor Junho? Pastor Júnior? É, será que é ele? Eu não sei se é ele. Eliton, o Eliton e a Ingrid. Deus abençoe esse casal lindo, de jovem, abençoado, em nome de Jesus. Érica, olha a Érica, minha filha. Deus te abençoe, Érica. Um abraço também na Ricele, na sua mãezinha aí, no Junho, no Pedro, no Paulo, em toda a família, em nome de Jesus. Cláudia da Silva Gadelha, lá da 14 de dezembro também, uma irmã do coração. Clésio, olha, o Clésio tá online aí, o Clésio hoje ele não está aqui cantando com a gente, mas ele está acompanhando a palavra. Boa noite, Clésio. O Daniel, filho do pastor Ricardo, Daniel, olha o careca mais inteligente do Brasil. Ei, rapaz, cadê o respeito? É seu verdade. Menino? Ah, garoto bom. Homem inteligente. Que mais aqui? É o pastor Junho mesmo. Junho e Cida, um abraço aí, o Elias, um forte abraço para todos vocês, meus irmãos. Deus abençoe. Manda a palavra aí, acrescente, vamos junto aqui nessa palavra. Eu quero agora trazer mais um detalhe sobre a Páscoa, pastor. Aqui em Êxodo, capítulo 12, olha aqui uma coisa que a gente não pode esquecer. O Evaldo fez uma pergunta logo no início do chat aqui da transmissão. Pastor, essa história de coelho e ovo de chocolate. 3 mentiras, um monte de mentira aí. Primeiro, coelho não põe ovo, e muito menos de chocolate, filho. Isso aí, na realidade, é uma tradição pagã. Segundo aqui o Google me informou que isso começou por volta do ano de 1700, lá pelos alemães, devido, na época, a população ser pouca. Eles pegaram, e na realidade no início dessa tradição não era nem um coelho, era uma lebre, que também é primo ali, são parecidos. Por eles serem muito férteis, eles se reproduzem muito rápido. E aí criaram essa lenda, na realidade, de que a Páscoa é ovo. E aí se tornou um comércio. O meu pai está assistindo aí, o 30, pai Benson, Deus abençoe também o Senhor em nome de Jesus. O meu pai sempre disse que todas essas datas comemorativas, pastor, elas são, na realidade, um comércio. É para ganhar dinheiro. Você já pensou, você vai no supermercado, um ovo custa 40, 60 reais, 70 reais. E aí as crianças ficam chorando. Ficam frustradas, né, pastor? Ficam, porque não tem ovo. E agora, os adultos também, pastor. E ficou tão difícil esse ano, por conta da quarentena, que até ovo de galinha, pastor. Antigamente ovo era comida de pobre. Hoje ovo virou comida de rico. Chegou na prateleira do supermercado aqui em Manaus, cartela de ovo de R$41. R$41. Antes a gente pintava o ovinho, fazia de conta que era ovo de chocolate para dar para as crianças. Hoje até isso ficou caro. Mas, Evaldo, isso aí é uma tradição pagã, tem nada a ver. Nossas crianças estão sendo ensinadas nas escolas, inclusive por nós, os pais, os crentes. A gente continua alimentando essa ideia. Não, olha aqui que eu vou ler na palavra de Deus a orientação dada. Êxodo 12, olha o que está escrito. Verso 26. Êxodo 12, verso 26. A Thay está pedindo para eu dar um abraço, mandar um oi para Drica. Para Drica. Êxodo 12, 26. Está escrito assim, ó. Quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, olha só, a palavra de Deus está já instruindo aqui o povo assim, ó.
quando os filhos de vocês perguntarem o que significa esta cerimônia, olha o que era para fazer, pastor Ricardo, no verso 27. Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Deus está dizendo que é para eu e você, nossa responsabilidade, passar essa orientação, esse ensinamento para os nossos filhos. Então, se tem alguma criança aqui acompanhando, pais eu sei que tem. Ovo de Páscoa, ovo de chocolate, coelho, isso aí é mentira. É que nem Papai Noel. É mentira, filhão. Isso aí é enganação. Papai Noel não dá nada. Quando você ganha um presente no Natal, foi o seu paizinho que comprou, porque ele foi abençoado por Deus e teve condições de comprar. Filhão, deixa eu falar para você aqui, ó. Filho, criança, o que é a Páscoa? A Páscoa é que Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu para salvar você, eu e todos os que creem em Jesus. Ele derramou seu sangue e ele morreu na sexta-feira, sábado descansou, domingo ressuscitou. E aí, quando ele ressuscita, ele vence a morte. Diz a Bíblia, tragada foi a morte pela vitória. Então, a Páscoa simboliza que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados e ressuscitou. E um dia nós iremos também morrer e iremos ressuscitar. Em Cristo. Esse é o real significado da Páscoa. A palavra Páscoa em hebraico significa passar por cima. Tá certo? Então, o anjo da morte veio para matar o primogênito de todas as casas, mas quem tinha o sangue do cordeiro passado nos umbrais não iria morrer. Então, se você tem o sangue do cordeiro, que é Jesus, na sua vida, você não vai perecer. Deixa eu ver mais aqui, pastor. Alguma perguntinha? Maurício aqui. Marinês, o mais lindo, Thay, Raiele, a Rosinha com abstinência de chocolate. Olha, a Rosinha tá querendo comer chocolate. Rosinha, mas nesse tempo tá caro. Tá caro, Rosinha. Chocolate tá na quarentena, não pode estar saindo, e nem né? posso dizer para comer um ovo, pastor, que também tá caro. Nívia Costa. Olha, boa noite, minha irmã Nívia. Nívia é a esposa do meu irmão Altemir. Estamos todos ligadinhos. Manda um abraço para Isildinha, rapaz. Ei, na minha época que eu tinha cabelo, pastor, que eu era jovem, solteiro, eu fazia um grupo na casa dessa família aí, ó, Isildinha, servem a Deus, lá na Igreja Batista, Glória 14 de a Deus. dezembro. Quem mais aqui? Deixa um abraço pro Miquelsen daí da Carla. Miquelsen, homem de Deus. Deus abençoe, Miquelsen. O Bola tá aqui. O Bola, mais uma vez, quero agradecer a Deus por esse homem. Ele veio para cá, para IBC, meu irmão, na hora certa. Se ele não tivesse aqui, meu irmão, a gente estava fazendo aquelas lives de fundo de quintal, o som horrível, imagem tudo horrível. Mas Deus abençoe, meu irmão Marcelo. Abençoe em nome de Jesus. Faça você prosperar grandemente, tá, meu irmão? Em nome de Jesus. Você é uma bênção para nós, tá, meu filho? Você mora no nosso coração. Júnior Santos, aqui, olha o Júnior, pastor Júnior. Ele escreveu o coelho e o ovo de chocolate. Até uma distração para manter o povo distante do verdadeiro propósito da Páscoa, que significa passagem, libertação e celebração. É verdade, pastor. O Anderson Souza manda um abraço para a Isildinha. Já mandei agora, meu filho. Obrigado, viu? Vamos aí, ligadinho, conectados. Nós já estamos aqui, já são 20 horas agora, já estamos aqui há 1 hora batendo esse papo. O pessoal está conectado, conversando, participando, pastor. Uma benção, né? Tá que muito maravilha. bom, né? Tá legal aqui. E, ó, quer dizer uma coisa, isso aqui, ó, é café, tá? A gente não tá só com cenário, não. Mostra a garrafa pra eles aí. A Mostra a garrafa garrafa tá aí, aqui, ó, né? Tá tudo ok. Ah, o que aquilo ali é? Aqui o pastor tá tomando água, o pastor Marcos tá tomando água, mas eu tô tomando café, inclusive foi eu que fiz, né? Mas é interessante que dentro de tantas informações negativas que a humanidade criou em relação ao cordeiro, como esse símbolo do coelho e do ovo, né? Na evolução deveria ter melhorado, né? Já nesse engano, porque do vez de existir, o coelho existe. Sim. Mas o ovo, nunca vi o coelho botar. Não põe. Né? Então, nós deixamos ser enganados. O diabo, ele usa Sutilmente. sutilmente coisas que agradam o nosso ego,
mas desagrada a Deus, porque a lógica nos mostra que o coelho não põe ovo, né? E que não existe nenhum animal que mesmo que coloque ovo, ele não é de chocolate. Né? Porque se dentro da história humana tivesse um animal, né, uma ave, que colocasse um ovo, e ele fosse de chocolate, a gente poderia dar até um pouco de crédito para essa ideia de um homem. Mas não tem lógica, é uma coisa que não tem raciocínio, mas nós adquirimos como verdade e evoluímos nessa mentira, levando para os nossos filhos. O meu filho está triste, por quê? Porque ele não ganhou o ovo da Páscoa. Pode falar, né? Aqui a Tailândia, Marcelo, está pedindo para te abençoar com coca líquida. Eita, ele está aqui. Está celebrando aqui. Está celebrando aqui, tá, é verdade. A Silvana pediu para quando tu for, tu levar din-din para ela, rapaz. Oh, olha, meu Deus. Leva um agrado para essa bom, mulher, vou levar irmão. uns 3 din-din. Olha, ela botou aqui, Marcela, a Silvana aí, o Marcelão é top, esse homem de Deus. A Cláudia está pedindo para eu mandar um grande abraço pro meu pastor Vanderlei. Só que eu acho que ele ainda está também transmitindo, né, Claudinha, agora. E o pastor João, lá da 14 de dezembro. Pastor Vanderlei é o meu pastor, é o meu pastor. E o João é o meu parceiro, né? A gente também caminhou alguns anos juntos lá na 14 de dezembro. É a igreja a qual nós, da Igreja Batista da Conquista, fazemos parte. Nós somos uma extensão da Igreja Batista 14 de dezembro. Na realidade, eu sou membro da Igreja Batista 14 de dezembro e estou, né, aqui na Igreja Batista da Conquista pastoreando, mas nós somos uma família só. Um forte abraço aí para vocês, tá? Bolinha, bolão, você mora no nosso coração, rapaz. Foi legal essa, bolinha e bolão. Quem foi que mandou essa? A Silvana aqui. Rapaz, a Silvana é demais. Glória a Deus, meu irmão. Então, hoje nós estamos celebrando, pastor, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, onde Cristo Jesus venceu a morte, ressuscitou, e a morte dele nos trouxe a bênção da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados. Na realidade, pastor, nós somos eternamente gratos ao nosso Jesus, porque o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, a condenação no inferno, lugar de tormento. E o sacrifício de Jesus, quem coloca a sua fé em Jesus, recebe o perdão dos pecados. A nossa dívida era uma dívida impagável. Então Jesus vem, o justo, morrendo pelo injusto. E olha o que doido, né? É louco, a mensagem da cruz é loucura. Diz em Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que coisa, é algo que a gente não entende. Um homem justo, santo, perfeito, morrendo em favor de pecadores. E quando a gente coloca a nossa fé, deposita a nossa fé, a gente crê nele, a gente recebe o perdão. Então, hoje eu não vou para o inferno porque Jesus pagou o preço. E hoje eu obtive o perdão dos pecados. E você que também já tomou essa decisão, obteve o perdão dos pecados. Você tem a salvação em Jesus. E qual é o meu sentimento, pastor, por isso? Alguém pagou uma conta para mim que eu não tinha como pagar. Então, hoje eu sirvo a Jesus por gratidão. Hoje eu procuro obedecê-lo porque ele me resgatou da condenação e hoje a minha vida eu tenho que dedicar a ele. Então, como ele entregou a vida dele por mim, hoje eu busco entregar a minha vida por ele. Então, meu sentimento é de gratidão a Deus e eu peço todos os dias que eu venha cada dia buscar fazer a vontade dele, abandonar o fermento, que é o pecado, e buscar viver uma vida em santidade, fazendo a obra de Deus de forma voluntária. Esse é o meu desejo. John Braga, um abraço para esses pastores. O John Braga aqui é o Jonathan, é o covarde. É o covarde? É o covarde, meu irmão. Jonathan, Deus abençoe tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida, meu filho. Espero que você esteja sendo abençoado. Aqui eu também quero mandar um abraço para a Jéssica, para a Caterine, para o Aécio, estão ligadinhos ali, mandaram uma foto, eles assistindo a nossa
transmissão. A Tailane está pedindo para deixar uns 20 din-din lá, né, Thay? Meu Deus, covardes, ele botou aqui. Silvana, amo muito a família IBC. Sou grata a Deus por ter encontrado uma igreja família. Não somos uma família perfeita, afinal não existem famílias perfeitas, porém amor e respeito não faltam na família IBC. Aleluia! Glória a Deus. Gente, lá na igreja, quando eu falo, nós já estamos acabando, o pessoal fala, então eu vou fazer o mesmo aqui, nós estamos acabando a nossa transmissão, e eu já estou ouvindo o pessoal falar lá, Deus abençoe, viu? Você que está ligado aí, você que vai assistir esse vídeo depois também, em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida e que nós possamos celebrar a Páscoa com os pães asmo, sem fermento da maldade, do pecado, da malícia, que possamos buscar uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida totalmente entregue a nosso Jesus. Obrigado a todos. Pastor Ricardo. Obrigado a todos. Quero agradecer também ao pastor Marco esse convite, né, de estar aqui fazendo parte desse momento maravilhoso, o qual nós estamos vivendo, né? Então, que você aí na sua casa tenha uma noite maravilhosa. Obrigado por estar nos assistindo. Pastor Marcos, é interessante que a cada domingo que passa, Deus renova e traz algo extraordinário para nós que somos da IBC. Glória né? a Deus. IBC é uma igreja família, né? E que Deus continue ministrando na sua vida, um pastor de excelência, né? Que eu glorifico muito a Deus por fazer parte, né, da sua vida, da sua igreja. E é uma coisa que eu também tenho que dizer, a gratidão a Deus por entregar Jesus Cristo à nossa vida. Não temos como pagar e não temos o que fazer para que isso se torne pago, a não ser grato e ser obediente àquilo que Deus propõe na nossa vida. Então, obrigado. Foi muito bom estar esse momento aqui com o senhor. Foi uma benção, viu? Obrigado vocês aí. Também mandar um abraço para minha tia Aida Mari, meu primo Júnior e Cambice estão ligados lá. E o pessoal aqui tudinho fez, vai acabar a nossa transmissão. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. E talvez essa semana aqui nós iremos fazer uma live durante a semana, à noite, vamos combinar direitinho, vou mandar para você aí as mensagens. E a gente vai bater um papo, né? Junto com você. Agradecer a todos os nossos servos do nosso Senhor Jesus Cristo que nos ajudam lá na Igreja Batista da Conquista. É um povo abençoado aí, cada líder de pequeno grupo, de ministério. Nós estamos um pouco distantes fisicamente, mas eu creio que logo, logo nós estaremos juntos, abraçadinhos, celebrando a Deus lá, né, na igreja, lá no Novo Aleixo. Deus abençoe em nome de Jesus sua vida. Fique com Deus, um forte abraço, Deus abençoe em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana abençoada para você e a sua família. Recebe essa palavra em nome de Jesus, que caia por terra todo o coronavírus, caia por terra todo assassinato, todo homicídio, a bala perdida, assalto, tudo cai por terra. O diabo não vai ter poder sobre a tua vida em nome de Jesus, mas as bênçãos de Deus vai cair sobre a tua família. Obrigado, boa noite. Boa noite. Fique com Deus. O teu nome é
a glória e o louvor. Bendito